Olá, turma! A aula de hoje nós vamos falar sobre as frações parciais. A técnica de frações parciais é utilizada para resolver determinados tipos de integral. Integrais que envolvem frações polinomiais, ou seja, um polinômio dividido por outro, como estes exemplos que nós temos aqui, já antecipando aí a lista de exercícios que nós vamos ter. Então imagine essas integrais, como que a gente resolve cada uma delas? Observe que é um polinômio dividido por outro. Esse polinômio divisor, aquele que está no denominador, ele pode se apresentar de várias formas. Ele pode ser fatorado, ele pode ser um polinômio aí que aparece numa expressão canônica, né, que envolve o grau e tudo mais, como essas aqui, por exemplo. São todos polinômios na forma mais comum. Esse primeiro aqui é que está na forma fatorada. Então, quer dizer, é esse polinômio divisor que detém o foco aí e que nos dá um método para resolver frações parciais. Então vamos conhecer esses métodos aí, na verdade essa técnica e de que maneira a gente conduz nos exercícios. Então o objetivo aí é sistematizar um procedimento para calcular uma integral de função racional, como eu falei. Para chegar lá, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos conhecer aí a integral das funções mais tranquilas, digamos assim. Por exemplo, estas aqui, ó. Vamos começar com 2x mais 1. 2x mais 1 é um polinômio, então a integral dessa expressão aí vai dar x ao quadrado mais x mais c. Mas a constante, né, eu por enquanto vou deixar fora, porque ela não tem muito objetivo agora. 1 sobre x quadrado. Pessoal, 1 sobre x quadrado é x na menos 2, né? Então, a integral vai dar x na menos 1 dividido por menos 1 ou menos 1 sobre x. Tá? Então, a integral de x 1 sobre x ao quadrado é menos 1 sobre x. A integral de 1 sobre x é o ln. A rigor é ln de módulo de x. Tá? X sobre x quadrado mais 1 dá meio de ln de x quadrado mais 1. E, por fim, a integral de 1 sobre x quadrado mais 1 é a função inversa da tangente, ou seja, é a arco tangente de x. Então, essas integrais, as integrais dessas funções, elas são fundamentais para o conteúdo das frações parciais. A gente já vai ver por quê. Então, aqui um pouquinho sobre o conteúdo por trás dessa teoria. Nós temos as frações que são chamadas frações próprias. São frações onde o grau do polinômio que está no numerador é menor do que o grau do que o polinômio que está embaixo, que está no denominador. Tá? Então, olha só, grau 2, aqui nós temos grau 3. Está na forma fatorada, mas é grau 3. Aqui em cima nós temos grau 3 e embaixo nós temos 2, 3, 4, grau 5. Então, todas essas frações são ditas frações próprias, porque elas têm essa propriedade, do grau embaixo ser maior do que o grau em cima. E aí, caso contrário, nós temos as frações impróprias. E aí, o que acontece com a fração imprópria? Quando o grau é igual ou o grau de cima é maior. Nesses casos, você pode executar a divisão de polinômio. Nós temos x quadrado dividido por x quadrado mais 1, esse primeiro caso. Então, nós podemos executar essa divisão aqui, e olha o que acontece. Então, x quadrado dividido por x quadrado mais 1. Então, quando eu executo essa divisão, eu vou ter aqui, vai dar 1, vai dar x quadrado mais 1, eu vou retirar essa quantidade, x menos x quadrado dá 0, nada menos 1 dá menos 1. Quer dizer, o resultado dessa divisão deu igual a 1 e sobrou o resto menos 1. Quer dizer, o menos 1 continua sendo dividido por x quadrado mais 1. Então, o resultado deu 1 e sobrou menos 1 sobre x quadrado mais 1. Quando você executa essa divisão, a gente estudou isso lá na aula de polinômios. Quando você executa essa divisão, fica a parte inteira mais o resto. O resto continua dividido aí por x quadrado mais 1. Então, vai dar uma parte inteira mais uma fração própria. Né? Então, sempre que a fração não for própria, quando o grau, então, o de baixo não for maior, você faz a divisão e acaba caindo numa fração própria de qualquer maneira. Tá? Então, mais um exemplo aqui, ó, embaixo. Nós temos uma fração grau 3 em cima e grau 2 embaixo. Eu vou executar a divisão. Quando eu executo a divisão, vai dar 2x menos 3 e vai sobrar resto menos 5x menos 8. Resto menos 5x menos 8.
Esse resto continua dividido aí por x² mais 3. Então, por isso que ele está ali, ó, 5x menos 8. Na verdade, aqui é 5x mais 8, né? Na verdade, é menos 8 mesmo, tá? Então, esse menos na frente é negativo os dois, né? Então, vai ficar menos 5x mais 8, sem o parênteses, tá? Só não tem o parênteses ali. Pronto, assim. Esse é o resto. E aí, esse cara fica dividido por x² mais 3. Então, vai dar uma parte inteira e uma parte, aí, uma fração própria, tá? A parte inteira, né, se você pensar em calcular a integral, que é o nosso objetivo, o que significa isso, né? Se essas duas frações aqui são iguais, essa da esquerda e essa da direita, se elas são iguais, quando eu precisar calcular uma integral, a integral dessa quantidade toda, imagine, né? Nossa tarefa é calcular essa integral. Como é igual à expressão da direita, eu posso calcular a integral na expressão da direita, que é a mesma coisa. E essa expressão da direita ela é mais fácil porque tem uma parte inteira, quer dizer, a integral de 2x menos 3 é tranquila, é uma polinomial. E essa integral aqui que sobra, né, que são duas integrais, essa segunda integral, ela vai ficar reduzida a um dos casos que a gente revisou no início, que são esses aqui, né? Ou vai dar uma polinomial, x² mais x, etc. Ou vai dar menos 1 sobre x, ou vai dar o ln, ou vai dar o ln de uma função x² mais 1, ou x² mais alguma quantidade, ou vai dar um arco tangente de x, tá? Então, alguma coisa nesse sentido vai acontecer. Então, vamos fazer o seguinte, vamos explorar melhor essas frações próprias, né? Aqui tem uma síntese de todo o comentário que eu fiz. Então, nós temos uma integral, ó, aqui eu reduzi ela, tá vendo? Ó? É exatamente o que nós temos aqui nessa integral aqui, 5x menos 8, que é a grande integral. O que vai acontecer? O 5x fica dividido, ó, 5x menos 8, dividido por x² mais 3. Esse x² mais 3 está dividindo o 5x, transforma nessa integral. E esse x² mais 3 está dividindo o menos 8, transforma nessa integral. Então, na verdade, eu não vou ter duas integrais. Eu vou ter três. Eu vou ter a parte inteira, eu vou ter a parte que tem o 5x e eu vou ter a parte numérica, o menos 8. E aí sim, cada uma dessas integrais vai dar exatamente um daqueles casos que a gente revisou lá no início, né? Então, um daqueles casos certamente vai dar aqui. Então, nesse exemplo em especial, que eu peguei aqui para começar a nossa aula, a integral número 1 é polinomial, a integral número 2 tem o x em cima e x² embaixo, então vai dar um logaritmo, e a integral número 3 vai ser a inversa da tangente, né? Se você recapitular lá em cima na nossa revisão, quando é que deu o logaritmo? Ó, o logaritmo está aqui. Essa que deu o logaritmo é porque tinha x em cima e x² embaixo. A inversa da tangente é quando não tem x em cima, só tem o x² mais 1 embaixo, tá? Então, essa é uma forma da gente reconhecer esses padrões para poder resolver frações parciais e já entender qual que é cada caso. Vai dar um logaritmo, vai dar a inversa da tangente, tá? Então, toda essa análise, pessoal, é necessária nesse início. Vamos aos exemplos. Então, nesse caso mais concreto, né? Como é que a gente resolveria essas integrais? Então, eu vou fazer aqui a resolução. Essa aqui é fácil, fica x² menos 3x. Essa segunda, como eu disse, ó, vai dar um ln, vai dar o 5 que está ali fora. Teria que ser x dividido por x² mais 1. É mais 3. Será que vai mudar alguma coisa? Então, se eu pegar o ln de x mais 3 e derivar, olha só o que vai acontecer. Vai dar x² mais 3 na parte de baixo, porque é 1 sobre u vezes u'. Então, vai dar 1 sobre x² mais 3 vezes u', que é 2x. Nós não temos 2x aqui, ó, na integral. Nós temos x. Mas é fácil construir esse 2. Esse 2 é só a gente colocar ele aqui e dividir por 2. É como se a gente estivesse fazendo vezes 2 e dividido por 2. Esse 2 gruda com o x para ficar do jeito que a gente precisa. E esse 2 aqui de baixo, eu vou colocar ele aqui fora. Então, eu não alterei nada a integral, eu só reescrevi para aparecer aquele 2x. E aí ficou exatamente a derivada, né? A derivada dessa função. Fica o 2x em cima e o x² menos, mais 3 embaixo, que é exatamente a integral que nós temos aqui. Então, esse 5 que estava ali fora, ele acompanha o 2, agora que a gente inventou aqui, para dar certo, esse 2. E essa integral é exatamente o ln de x² mais 3. Quer dizer, resumindo, né? Esse mais 3 aqui não alterou nada, precisava ser mais 1? Não, não precisa ser mais 1, então essa é a conclusão. Pode ser x² mais 1, ou pode ser x² mais 5, não vai importar muito, a gente acabou de ver isso,
Tá? E a terceira integral, que eu falei que era a inversa da tangente, o que acontece, né? A gente sabe, arco tangente de x, a derivada fica 1 sobre x² mais 1. Esse 3, será que importa ou não importa? Agora acho que ele vai importar, né? Então nós temos que transformar esse 3 agora sim em 1. Como é que eu faço isso? Eu vou dividir tudo que está em cima por 3 e o que está embaixo por 3. Em cima e embaixo de onde? Da fração. Então fica 1 dividido por 3, x² mais 3 dividido por 3. Não fiz nada a não ser reescrever essa integral aí, né, de maneira equivalente. Então ficou igual ao 8 que estava já fora da integral. Esse 1/3 também vou colocar fora da integral. Ficou 1 sobre... Agora, esse 3 aqui, esse de baixo aqui, ele está dividindo o x², então fica x² sobre 3, mas está dividindo 3 também, então fica 3 dividido por 3, que é 1. Agora sim nós estamos se aproximando da expressão mais parecida com o que a gente precisa, que é 1 sobre x² mais 1. Né? Ah, mas agora o x² já não é mais x². Agora ficou assim, ficou 1 sobre x mais 3 ao quadrado no x mais 1 dx. Deveria ser 1 sobre x² mais 1. Está quase lá. É só você entender que o 3 é a mesma coisa que a raiz de 3 ao quadrado. Eu tenho que escrever o 3 como alguma quantidade ao quadrado, para que esse 3 também entre no x ao quadrado ali. Vai ficar assim. Então vai ficar 8 sobre 3, 1 sobre... Quando eu coloco, ao invés do 3, eu coloco a raiz de 3 ao quadrado, vai ficar x ao quadrado sobre raiz de 3 ao quadrado, mais 1. Veja bem, vou fazer aqui em cima, ó. X ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, eu coloco o quadrado em evidência, fica x e a raiz de 3, tudo isso ao quadrado. Então, essa quantidade é x sobre raiz de 3, tudo ao quadrado. Né? Vamos reescrever isso aqui para ficar bem claro para a gente? Então, vai ficar assim. Vai ficar x sobre raiz de 3, tudo isso ao quadrado. E eu não mudei nada. Eu só reescrevi, coloquei aquele 3 para dentro do quadrado. Se você fizer a volta, calcula essa expressão aqui ao quadrado, essa aqui. Vai ficar o quadrado de cima e o quadrado de baixo. Vai dar x ao quadrado sobre 3, que é exatamente o que a gente tinha na parte anterior. Tá? Então não mudou a integral, tá tudo certo. É só uma técnica para jogar esse 3 lá dentro do quadrado. Ok, mas não é x ali, é x sobre raiz de 3. Então, a gente pode fazer uma substituição aqui. Né? Aprendemos a técnica de substituição para resolver a integral. Então, eu vou voltar a escrever aqui em cima. Né? A gente só tem essa integral aqui embaixo. O que a gente vai fazer para resolver essa integral? Então, eu vou apagar tudo que já não interessa mais aqui. Essa integral original é igual a essa aqui, que é igual a 8/3, então, da integral. Eu vou mudar o x sobre raiz de 3 para u. Então, o du vai ficar 1 sobre raiz de 3 dx. Ou, se você preferir, o dx é igual a raiz de 3 du. Fazendo uma substituição aqui. Quer dizer, essa integral ficou 1 em cima sobre o x sobre raiz de 3 já não existe mais, ele virou u, então ficou u ao quadrado mais 1. E o dx é raiz de 3 du. Esse raiz de 3 também vai lá junto com o 8. Então fica assim a integral de 1 sobre u ao quadrado mais 1 du. Arco tangente de u, não é x a letra correta, e aí volta para a original, que é arco tangente de x sobre raiz de 3. Tá? Essa sim é a resposta correta. Essa função, se eu derivar, vai voltar para a integral original. 8 em cima, x ao quadrado mais 3 embaixo. Tá? Derivando isso, vai dar exatamente aquela função na integral. Tá? Mas a ideia não era nem resolver com mais detalhes essa integral aí. A gente faz porque não vai deixar pela metade, né? Mas a ideia é você perceber aqui que ou uma integral vai dar polinomial, ou ela vai dar um log, ou ela vai dar uma inversa da tangente. Tá? Isso é o que é comum acontecer nas frações parciais. Mas a gente nem... Como é que eu cheguei nessas 3 integrais a partir dessa integral aqui? Essa é a grande alma da aula de hoje. Tá? Então, nós vamos fazer isso agora. A gente vai pegar cada caso e vai abordar separadamente. Então, primeiro aqui, ó, vamos observar onde é que surgem essas quebras aí de uma fração em várias outras frações. Então, imagine que você tivesse essas duas frações e fosse somar elas. Né? Então, você soma, você tira mínimo, etc., multiplica cruzado aqui em cima. Pode pensar assim, multiplica cruzado em cima.
e multiplica reto aqui embaixo. É a maneira como a gente trabalhou com soma de frações, uma das maneiras. Vai dar essa fração aqui, você vai fazer a distribuição, vai somar os termos semelhantes, vai dar 6x mais 14 em cima, e x menos 1 com x mais 3 embaixo. Então, você transformou, olha só que legal, você transformou aquela soma de frações, essa aqui da esquerda, nessa quantidade. Tá? Mas e se fosse invertido, né? Você podia até explorar melhor. Esse aqui é 6x mais 14 sobre... Quando eu multiplico essas duas funções, ó, vai dar x ao quadrado mais 2x menos 3. Imagine que você tivesse essa expressão aqui. 6x mais 14 em cima, x quadrado mais 2x menos 3 embaixo. Percebe que ela é uma fração própria? O objetivo, então, é transformar essa fração na quebra aqui, em duas fraçõezinhas menores. Por quê? Porque se fosse uma integral dessa função aí, dessa função toda aqui, eu não sei, ela é uma integral que não é conhecida. Mas se eu quebro essa fração nas outras duas, naquela sominha de duas frações, essas duas aqui são conhecidas. Vai dar log nas duas. Então é uma função linear, é 5 dividido por x menos 1, então vai dar 5 vezes log de x menos 1. E 1 vezes log de x mais 3, está resolvida a integral, imediatamente. Então esse é o legal de frações parciais. Então vamos abordar melhor isso aqui. Então, quais são as frações parciais que existem? Quem manda é o polinômio que está embaixo, tá vendo? Ó, esse polinômio aqui que está embaixo é que manda nessa quebra. Porque dele a gente fatorou, tá vendo? Ó, vamos fazer o caminho inverso agora. Então eu tinha essa expressão aqui, eu fatorei ela. Ficou x menos 1 vezes x mais 3. E a fração final ficou uma com x menos 1, que é um fator, e a outra com x mais 3, que é o outro fator. Então a alma do negócio é fatorar o polinômio que está embaixo. Tá? Agora, o que pode acontecer quando a gente faz isso? Quando a gente fatora o polinômio que está embaixo? Né? Então podem acontecer várias coisas. Quando você fatora o polinômio que está embaixo, você pode ter todas as raízes diferentes. Vai fatorar, ela é quadrática, tem duas raízes. Ela é de grau 3, tem 3 raízes. Grau 4, tem 4 raízes, etc. Todas as raízes vão ser diferentes. Então vai dar tudo linear bonitinho. Ó, vai ficar um A dividido por x menos a raiz. Veja bem. Então no caso anterior, como eu sei que é x menos 1 e x mais 3, vai dar um A dividido por x menos 1 e vai dar mais um B dividido por x mais 3, que são os dois fatores. E a fração parcial começa aí, a técnica. Determinar quem é o A e quem é o B. Tá? Então, quando as raízes são distintas, acontece isso. A segunda possibilidade é ter raiz de multiplicidade. O que significa isso? Você poderia ter embaixo aí na fração, sei lá, em cima não interessa nada, embaixo que é o cerne. X² mais 2x mais 1. Quando você fatorar esse polinômio que está embaixo, vai dar x mais 1 vezes x mais 1. Quer dizer, x mais 1 ao quadrado. Esse menos 1, a raiz é menos 1. Essa raiz menos 1, ela tem multiplicidade 2, ela é 2 vezes raiz. Então a técnica vai ser diferente. Então vai ficar como? Ó? Vai ficar um A que multiplica x mais 1, mais um B que multiplica o x mais 1 de novo, só que ao quadrado. Se tivesse multiplicidade 3, você segue. Fica A sobre x mais 1, mais B sobre x mais 1 ao quadrado, mais C sobre x mais 1 ao cubo. Então, como só tem uma raiz e ela repete 3 vezes, você vai repetir 3 vezes essa raiz, só que vai aumentando o grau. Vou colocar aqui embaixo. Ó. Vai aumentar o grau dela. Grau 3 aqui. Tá? Então, vai ficar A, B, C em cima e x mais 1, x mais 1 ao quadrado, x mais 1 ao cubo embaixo. Se fosse grau 4 e etc. Tá? E a última condição é que as raízes são complexas. Na verdade, se as raízes são complexas, você não decompõe. A parte de baixo fica quadrática mesmo. Tá? Então, as frações parciais, nesse caso, vão ficar AX mais B sobre a quadrática embaixo. Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho. Ó. Um exemplo para essa questão, um polinômio que não tem raízes reais. As raízes são complexas. Isso acontece quando o delta é negativo. Então, vou pegar uma quadrática onde o delta é negativo. X² mais 9, por exemplo. Então, imagine que eu tenho essa fração, 1 sobre x² mais 9. 1 não adianta nada, porque já está na forma final. Né? Vamos imaginar assim, ó, 2x menos 5 sobre x² mais 9. Como é que eu posso quebrar isso aqui? Vai ter uma fração mais uma outra fração? Como é que vai ser isso? Né? Então, como a parte de baixo ela é uma quadrática
irredutível, que a gente diz, né? O delta é negativo, não tem raiz, ela já fica assim. Então fica x² mais 9 embaixo, e em cima fica um ax mais b, não é só o a, é ax mais b. Se tivesse outra quadrática, vamos supor que aqui em cima fosse 2x menos 5 e fosse embaixo, não fosse só o x² mais 9, tá? Senão não teria nada para fazer, na verdade. x² mais 9 e x menos 1, fosse esse polinômio. Então, a parte do x menos 1, que é um fator, fica aqui. A parte do x² mais 9 é outro fator, fica na outra fração. Essa fração que é linear fica só um a em cima, só um número em cima. A fração que tem a parte quadrática fica ax mais b. Como a gente já usou a letra a aqui no ax mais b, então aqui seria uma nova letra, seria um c, tá? Pronto, então fica ax mais b sobre x² mais 9, mais c sobre x menos 1. E aí agora eu tenho que determinar, então, quem é o a, quem é o b e quem é o c, porque com isso eu quebro essa fração em duas frações menores, e aí para resolver a integral dessa função é difícil. A integral dessa aqui e dessa aqui são conhecidas já lá do início. Então essa é a ideia, tá? Mas vamos lá, vamos pegar e vamos fazer exemplo. Acho que nada melhor que o exemplo, essa foi a parte da teoria. Então esse caso aqui, como é que eu quebro essa fração aí? Quero transformar em frações parciais. Lembrando que a nossa meta seria resolver essa integral aqui. Nosso objetivo é esse. Como é que eu vou resolver essa integral aqui? Então, para isso eu tenho que... né, não está fácil de resolver isso aí. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa fração. Para quebrar essa fração, eu preciso me preocupar com as raízes do polinômio divisor. Quais são as raízes dessa função aqui? Como nós estamos nos casos das raízes distintas, provavelmente o delta aqui vai ser maior do que zero, né? Então você pode fazer por soma e produto, por Bhaskara, por delta, etc. Então aqui as raízes vão ser, soma vai ter que dar menos 2 e o produto menos 3. Então o x' vai dar 3 e o x duas linhas vai dar menos 1. Quer dizer, se as raízes são 3 e menos 1, esse x² mais 2x menos 3, ele é fatorado como sendo x menos a raiz vezes x menos a outra raiz. Então vai ficar menos 1 dá mais 1. Então x menos 3 vezes x mais 1. Você pode até comprovar, faz o produto. Isso a gente já fez bastante lá nas primeiras aulas, né? De polinômios, de expressões algébricas. Tá? Então você comprovar isso aí, você vai ver que não vai dar certo. Está o sinal contrário aqui, por isso que às vezes é até bom comprovar. Então vai ficar x mais 3 e x menos 1. Agora sim, se você comprovar, vai dar x² mais 2x menos 3. Tá? Então quer dizer, essa expressão 2x sobre x² mais 2x menos 3 é a mesma que 2x sobre x mais 3 vezes x menos 1. Tá? E aí você já tem agora, pode esquecer essas contas que a gente utilizou aí, essas ideias. Agora você precisa o quê? Transformar em fração parcial. Você decompôs. Então quer dizer que isso aqui fica a sobre x mais 3 mais um b sobre x menos 1. E você precisa determinar quem são o a e o b. E aí você termina, né? Por que você termina? Você percebe que o a e o b estão a determinar, né? Mas se você tem a integral de 2x sobre x² mais 2x menos 3 para resolver, ela é a mesma que a integral de a sobre x mais 3 mais a integral de b sobre x menos 1. A integral aqui da direita é igual à integral da esquerda aqui, já que as expressões são iguais. E aqui fica o a, coloca fora da integral, fica 1 sobre x mais 3 dx. O b vai para fora da integral. E essas duas integrais são imediatas. É o ln de x mais 3 e o b vezes o ln de x menos 1. Então, tá aí. Mais c no final, porque é uma integral, agora sim. Só falta determinar o a e o b. Então, como determinar o a e o b para resolver mesmo essas frações parciais aí? Então, resolvendo a e b, tem uma técnica bem interessante aqui, pessoal. Olha só. O que acontece? Você tem que 2x sobre x mais 3 vezes x menos 1 é igual a a sobre x mais 3 mais b sobre x menos 1. Você tem isso. Imagine que você multiplique todo o lado esquerdo por x mais 3, então você multiplica todo o lado direito por x mais 3 também. Primeiro, o x mais 3 com esse x mais 3 cancela, o lado esquerdo fica 2x sobre x menos 1, o lado direito fica a mais x mais 3 sobre x menos 1 vezes b.
Imagina agora que você coloque o x, faz o x aí valendo menos 3. Se você fizer o x valendo menos 3, fica a mais, isso aqui vai dar 0, então isso aqui tudo vai sumir. Vai ficar assim, a igual a isso aqui, a 2x sobre x menos 1, só que o x valendo menos 3. Vou escrever assim só para você perceber que toda essa lógica que a gente usou aqui foi para resumir que quem é o A e quem é o B. E quem são A e B, então? Tá aqui embaixo, ó. Quem é o A? Vamos usar qual é a conclusão? O A é igual a todo o lado da expressão original, 2x sobre... A única coisa que você vai fazer é tirar o fator do A. Então vai ficar só o x menos 1. Se tivesse mais coisas, deixaria todas elas, menos aquela que está com A. O B não precisa. Por que não precisa? Porque a gente vai fazer o x valendo menos 3. X valendo menos 3, que é exatamente a raiz de quem está com A. Então, se eu quero determinar o A, tudo que está junto com o A é que manda. Quem está embaixo do A eu cancelo do outro lado, e a raiz de quem está com A é que eu vou substituir pelo x. Então, o A vai valer 2 vezes menos 3 sobre x vale menos 3 menos 1. Então, vai ficar menos 6 sobre menos 4, que é igual a 3 sobre 2. Então, o A vale 3 sobre 2. E o B? Vamos ver se a gente entendeu essa lógica. O B vai ser a fração que estava lá original sem a expressão que está com o B, sem o x menos 1. Só sobra o x mais 3. E o x, eu vou colocar no lugar do x o valor dessa raiz aqui. X menos 1, quem é a raiz? A raiz, lembrando que é igual a 0, né? Vai dar x igual a 1. Então, quando eu coloco x igual a 1, eu vou determinar o valor do B. Fica 2 vezes 1 sobre 1 mais 3. Quer dizer, 2 sobre 4 ou 1 sobre 2. Então, o A vale 3 sobre 2 e o B vale 1 sobre 2. E é isso que precisava para eliminar qualquer necessidade aí que a gente ainda tinha, né? Então, o A vale 3 sobre 2, vamos guardar aqui, e o B vale meio. Se a gente faz isso, ó, como é que vai ficar então a nossa fração parcial? O A vale 3 sobre 2, A dividido por x mais 3, mais B, que é 1 sobre 2, dividido por x menos 1. Você pode organizar isso, né? Fica 3 sobre 2 vezes x mais 3, mais 1 sobre 2 vezes x menos 1. Então, isso tudo é igual à expressão original, que eu vou colocar aqui sem fatoral, olha só. Isso aqui é essa técnica de frações parciais, tá? E esse caso é o mais simples, quando as raízes são distintas, quebra aí certinho, tudo linear, e aí resolver a integral, lembra do nosso grande objetivo? O nosso grande objetivo era resolver essa integral, a gente até resolveu ela, né? Ficava A vezes ln mais B vezes ln. Então fica o A, que é 3 sobre 2, vezes o ln de x mais 3, aqui a rigor é módulo, né? Mais 1 sobre 2 vezes o ln de x menos 1, mais a constante. E aí termina. Essa é a integral da fração parcial aí, dessa fração 2x sobre x² mais 2x menos 3. Tá? É um método aí que é bem estratégico, ele utiliza bastante as aulas de expressões algébricas, né? Você deve ter percebido isso. Mas vamos lá, vamos seguir no nosso segundo exemplo, quando as raízes repetem. Então vamos lá, olha só, eu tenho em cima que nada me interessa, 3x ao 3 menos 4x ao quadrado, etc. O que me interessa é a parte de baixo onde eu vou fatorar. Então fica x ao quadrado em evidência. Tá vendo? Ó? Eu vi que tinha um x² repetindo, coloquei, fatorei. X² sai de cada termo, sobrou x² no primeiro e sobrou só o menos 1 no segundo. Esse x² menos 1 é a diferença entre dois quadrados. Então fica x ao quadrado que multiplica x menos 1 vezes x mais 1. Agora está terminado. Esse x² aqui que repete, porque é x vezes x, x menos 1, x mais 1. Então perceba que x igual a 0 é uma raiz, x igual a 1 é uma raiz, x igual a menos 1 é uma raiz. Esse x igual a 0 é raiz dupla, porque é raiz para dois fatores. X igual a 1 é raiz para esse fator e x igual a menos 1 é raiz para esse fator. Quer dizer, esse polinômio de grau 4 que está embaixo, ele tem 4 raízes, 0 duas vezes, 1 e menos 1. O que significa isso? Bom, vamos colocar aqui, fica x², x menos 1, x mais 1. Significa que essa fração toda, ela tem essa raiz dupla. Então, como é que fica? Fica a sobre x mais b sobre x². Lembra quando fica dupla raiz? Se fosse x mais 1 ao quadrado, ficaria a sobre x mais 1 mais b sobre x mais 1 ao quadrado.
Se fosse raiz tripla, daí mais c sobre x mais 1 na terceira. Foi isso que a gente viu lá no início. Tá? Agora vamos para o outro. O outro diz respeito a x menos 1. Então x menos 1 embaixo é linear, então fica c. O outro também é linear, fica d sobre x mais 1 aqui. E aí agora a próxima etapa é determinar os valores de A, B, C e D. Então tem bastante trabalho aqui, mas esse trabalho também não é muito difícil. Por quê? Porque são tudo termos lineares embaixo, tá tudo bem decomposto, né? Então bem fatorado. Então isso facilita, você vai ver que no caso onde é a raiz complexa tem um detalhe apenas. A gente vai trabalhar com o número complexo. Então aqui, quem é o A? O A, por ser uma raiz dupla, né, vindo x, ele vai ser determinado por comparação. Então, determinado por comparação. E ele vai ser o último que nós vamos determinar. Né? Quem é o B? O B é quem está com x quadrado. Então, vai ficar assim, o B é toda a fração do lado esquerdo. Fica 3x na 3 menos 4x ao quadrado, etc. Sobre todo esse fator, exceto quem está com B. Então, tira quem está com B, tira o x quadrado, fica x menos 1, x mais 1. Ou se você quiser, isso aqui é x quadrado menos 1, né, que veio lá da fatoração. Então, agora nós não precisamos fatorar, agora nós vamos ter que colocar o x igual a 0, que é a raiz de quem está com B. Mesma regra. Pega todo mundo do lado esquerdo, exceto aquele que está com o B, que é o x quadrado. Então, todos os fatores menos o x quadrado. E aí o x vale quanto? O x vale a raiz. A raiz de x quadrado aqui é 0. Então, quando eu colocar x igual a 0, eu vou determinar o valor do B. Então, vai ficar 0, 0, 0 dá 2, sobre 0 menos 1. Ou aqui, ó, essa expressão é melhor para calcular. Quando x é 0, vai dar 0 menos 1, vai dar menos 1. Então, o B vale menos 2. Tá? Então, foi determinado o valor do B. Eu vou colocar aqui em cima para ir guardando. Ó, B igual a menos 2. O C, como é que eu determino o C? Então, a gente viu que o A é por comparação, né? A gente vai deixar ele para o final. Então, o valor do C, ele é igual a todo mundo do lado esquerdo, até podia ter deixado aqui, dividido pelos fatores, exceto do B. Então, exceto C, exceto x menos 1. Então, fica x quadrado que multiplica x mais 1. E o x vai valer a raiz, que é 1. Então, quando o x vale 1, vai dar quanto? Vai dar 3 menos 4 menos 3 mais 2 sobre... O x valendo 1 vai dar 1 vezes 2. Então, vai dar menos 7 mais 5 dá menos 2 sobre 2. Então, o C vale menos 1. Está determinado o C. E vamos adiante. Ó, vai mudar pouca coisa aqui. Para determinar o valor do D, é igual a todo mundo do lado esquerdo, exceto o fator que está com o D, que é x mais 1. Então, vai ficar x quadrado vezes x menos 1 embaixo. E aqui o valor do x vai ser a raiz dessa expressão, que é menos 1. Então, quando o x for igual a menos 1, quanto é que vai dar? Vai dar 3 vezes menos 1 dá menos 3, menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 3 vezes menos 1 dá mais 3 e mais 2 lá do final. Tudo isso dividido por 1 vezes menos 2. Então, o resultado disso aqui vai dar menos 2 sobre menos 2, que é 1. Então, o mais 1, para reforçar aí que é positivo. Então, o D deu mais 1. Agora sim, o valor do A, que é por comparação. Então, quando acontece multiplicidade de raízes, o trabalho é um pouquinho maior para esse cara aí que está com a raiz repetida, esse A. Então, nós sabemos que temos A sobre x mais o B, que é menos 2 sobre x quadrado. Então, fica menos 2, vamos colocar assim, sobre x quadrado. O C é menos 1 sobre x menos 1. O D é mais 1 sobre x mais 1. Eu vou calcular toda essa fração para comparar com a original. Né? Ou essa aqui, tanto faz. Né? Provavelmente essa aqui é melhor porque já está fatorada embaixo. Então, se eu calcular toda essa fração, como é que fica? Eu tenho que tirar o mínimo. Fica x quadrado, que multiplica x menos 1, que multiplica x mais 1. Que são exatamente os fatores que estão aqui, todos eles, né? Esse x quadrado está aqui dentro, então ele não conta. Fica x quadrado, x menos 1 e x mais 1. Fica todos eles. Aí eu vou fazer o processo de cálculo de fração mesmo. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, tudo isso dividido por x. Quando eu divido tudo isso por x, vai cancelar esse x, vai sobrar x menos 1 vezes x mais 1, vezes o A. Menos 2, agora eu vou para a segunda. A segunda parcela ali, já estou na segunda. Vamos com calma. Então, pega tudo isso, divide pelo x quadrado e multiplica pelo de cima. Né? Então, tudo isso dividido por x quadrado vai cancelar o x quadrado, vai dar só
o x quadrado menos 1. Então, vai dar x quadrado menos 1 vezes o de cima, vezes o 2 que eu já coloquei antes, tá? Terceira fração, então vai ficar assim, vai ficar menos 1, que está ali já, vezes quem? Tudo isso dividido pelo de baixo, que vai dar, corta o x menos 1, vai dar x quadrado, que multiplica x mais 1. Pessoal, é soma de fração, tá? Eu faço desse jeito, de repente você está fazendo diferente aí, desde que esteja no processo correto, tá valendo. Então, vai dar x ao quadrado, que multiplica x mais 1. E depois vai ficar o mais 1 vezes x quadrado e x menos 1, que é a mesma ideia, né? É fazer essa soma de fração. Então, como é que fica? Embaixo vai ficar x quadrado, x menos 1 vezes x mais 1. Perceba que embaixo já está igual ao original. E é a parte de cima que a gente vai comparar, por isso que o A vai ser determinado por comparação. A parte de cima a gente vai comparar o lado direito com o lado esquerdo. Mas para comparar, a gente precisa calcular ainda quanto deu esse lado direito. X vezes x quadrado, x vezes menos 1. Então, fica x ao cubo menos x. Isso multiplica o A. Menos 2x quadrado mais 2, que é essa multiplicação. Depois tem esse menos x quadrado vezes x dá menos x ao cubo. Menos x ao quadrado. E depois esse 1. Então, fica mais x ao cubo menos x ao quadrado. X ao cubo menos x ao cubo. Já vi aí que dá para cancelar. Vai embora. Então, ficou assim. O lado... o lado direito, a parte de baixo está ok. Não vou mais nem olhar. A parte de cima ficou assim, ó, ficou a vezes x ao cubo, menos a vezes x, menos 2 com menos 2 dá menos 4x quadrado, né? Menos 4x quadrado, e mais 2. Tá? Então, se você comparar o lado esquerdo com o lado direito, a parte de cima, quem é que está com x ao cubo? Ou aqui? É 3x ao cubo. Quem é que está do lado direito? Ax ao cubo. Então, A vale 1. Eu poderia ter comparado menos AX. Ó. Menos AX tem que ser igual a menos 3x. Comparando, A fica 3. Obviamente, A fica 3 aqui, eu coloquei 1, né? Então, A fica 3 de qualquer maneira. Tá? Então, o A vale 3. O menos 4x quadrado já bateu. E o mais 2 ele já bateu. Claro, vai bater. Se as nossas contas todas foram corretas para B, C e D, tudo vai fechar. E o A é o que faltava, agora a gente já sabe, vale 3. Tá? Então, vou guardar aqui que o A vale 3. E aí sim, todas as frações foram determinadas. Nós já sabemos qual é a forma equivalente da fração original. A fração original, que é essa aqui, é a mesma que A sobre x mais menos 2, no caso, menos 2 sobre x quadrado, mais c sobre x menos 1, e mais d sobre x mais 1. Então, toda essa expressão do lado esquerdo é igual à expressão do lado direito. Olha que legal. A integral de 3x ao cubo menos 4x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x na 4 menos x ao quadrado, essa integral é igual à integral de 3 sobre x, a integral de 2 sobre x quadrado, a integral. Como é que vai ficar, né? O 3 sai da integral, fica a integral de 1 sobre x, menos 2, a integral de x na menos 2, menos a integral de 1 sobre x menos 1, e lá no final mais a integral de 1 sobre x mais 1. Então, como é que ficou? Ficou igual a 3ln de x, menos 2 vezes 1 sobre x menos 1 sobre x, que é polinomial, cuidado, essa aqui é polinomial, menos ln de x menos 1, e mais ln de x mais 1, mais c lá no final como praxe. Só isso aqui que dá para arrumar, que fica mais 2 sobre x. Tá? O resto fica tudo igual. Então, dá para apagar isso aqui e colocar mais 2 sobre x para deixar tudo bonitinho. Né? Então, vai ficar mais 2 sobre x aqui. E aí, está aqui resolvida a integral por frações parciais. E aí vamos ao último caso. É o caso onde as raízes são complexas. Quer dizer, a forma quadrática fica embaixo. Ela é irredutível. Então, antes de mais nada, x à quarta potência menos 1 é o nosso foco. Ele também é a diferença entre dois quadrados. Ó. X ao quadrado menos 1 ao quadrado. Fica a diferença vezes a soma. Esse primeiro elemento ainda dá para fatorar. É quadrado de novo. E aí esse segundo aqui não dá mais. Então, fica x menos 1 vezes x mais 1 vezes x quadrado mais 1. Essa aqui é uma quadrática irredutível. Não tem raízes.
reais, né? Se eu igualar a zero para calcular a raiz, vai dar x ao quadrado igual a menos 1, x igual a mais ou menos a raiz de menos 1, que é exatamente o i, o número imaginário, né? 1i, ou j, né? A gente costuma usar na elétrica j. Então vai dar mais e menos j. Mas tem raízes complexas, só essa a diferença. Então como é que fica essa fração parcial para essa expressão? Primeiro, 3x mais 5 em cima, x menos 1, x mais 1, x quadrado mais 1 embaixo. Isso fica igual, lado direito então fica a sobre x menos 1, mais b sobre x mais 1, mais, agora por ser quadrática, não é c, é cx mais d. Se é quadrática embaixo, fica linear em cima, né? A forma genérica linear, a função linear, mx mais n, só que a gente usa letras do alfabeto em ordem, né? A, B já foram usadas, agora CD. Tá? Não vai colocar mn, poderia ser mn, não tem problema nenhum. Já que o objetivo é determinar esses valores, né? Então aqui quem A, B, C e D são o nosso grande objetivo. E é isso que a gente vai fazer. E a regra é praticamente a mesma que a gente viu até agora. Tá? Então quem é o A? O A é todo mundo do lado esquerdo. Embaixo não vou usar o fator de x menos 1. Então vai ficar x mais 1 que multiplica x quadrado mais 1. E o x aqui valendo a raiz, que é 1. Então o A vai dar 8 em cima. Quando o x é 1 embaixo, aqui vai ficar 4, né? Vai dar 2. Então A vale 2. Já vou substituindo aqui, tá? Então já vamos fazer agora mais direto. Então vai dar 2 sobre x menos 1. O B. O B é todo mundo, 3x mais 5 dividido, exceto o fator do B. Então fica x menos 1, que multiplica x quadrado mais 1. E a raiz, que é menos 1. Então quando o x for igual a menos 1, vai dar 2 em cima. E na parte de baixo vai dar menos 2, que multiplica mais 2, vai dar menos 4. Portanto, dá 1 sobre 2 negativo. Então vai ficar menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2, esse 2 fica aqui embaixo junto com o x mais 1. Agora o cx mais d. O cx mais d nós vamos resolver com um sisteminha. Tá? Como é que fica o caso do c e do d então? Vamos lá. Com calma, porque é novo para nós. Então eu tenho cx mais d. Como é que eu determino? É cx mais d. Pega todo mundo também. 3x mais 5, exceto o fator x quadrado mais 1. Então fica x menos 1 que multiplica x mais 1. X menos 1, x mais 1 dá x quadrado menos 1. Vou usar essa aqui. Porque o objetivo agora não é mais fatorar, é calcular valor, e para calcular valor é muito melhor x quadrado menos 1 do que x menos 1 vezes x mais 1. Então, cx mais d vai ser igual a isso aqui, só que o x valendo a raiz, que é i, e pode ser a outra raiz, que é menos i. Então, eu vou colocar i e vou ver o que dá, e vou calcular com menos i e ver o que dá. Então, quando o x é igual a i, ó, vou deixar registrado aqui. O lado esquerdo fica ci mais d. Na verdade é J, né? Desculpe, eu uso I porque a matemática gosta mais de I e a elétrica gosta mais de J, né? Então vamos lá, vamos a J. Quando o x é igual a J, fica C vezes J mais D igual a 3J mais 5 sobre J ao quadrado é menos 1. Então fica menos 1 dá menos 2. Então fica menos 3 sobre 2J menos 5 sobre 2. Quando o x é igual a menos J, vai ficar CJ negativo mais D igual a 3J negativo mais 5 sobre menos 2 de novo. Ou seja, dá 3 sobre 2J menos 5 sobre 2. Então, eu tenho essa primeira equação e essa segunda equação. É um sisteminha de duas equações, com duas incógnitas. Eu sei o D para determinar. Como é que eu posso fazer? Ou isola uma e substitui na outra, tudo mais. Olha só, ela é mais fácil, não precisa isolar uma e substituir na outra. Por que eu estou falando que ela é mais fácil? Porque ela está prontinha para você somar e diminuir. Isso vai acontecer sempre, pessoal. Então, presta bem atenção no que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou somar essas duas equações. Somar o lado esquerdo com o lado esquerdo e o lado direito com o lado direito. Se eu somar, vai dar CJ menos CJ, 2D do lado direito, ou melhor, do lado esquerdo. E do lado direito eu vou somar. Então, menos 3 sobre 2J mais 3 sobre 2J cancela. Somando fica menos 10 sobre 2, ou menos 5. Quer dizer que o D vai dar menos 5 sobre 2. Tá vendo? Quando você soma, o que tem imaginário some. Quando você fizer agora menos, o que tem o número some e fica só imaginário. Quer ver?
Então, primeiro vamos registrar o D aqui, que é menos 5 sobre 2, no lugar do D, tá? E o C? Então, o C agora eu vou diminuir. Eu vou fazer a primeira menos a segunda. Vou fazer outra cor aqui para destacar, ó. Menos a segunda. Então, fica CJ menos CJ. Fica 2CJ. D menos D dá 0. O lado direito fica menos 3 sobre 2J, menos 3 sobre 2J, menos 5 sobre 2, mais 5 sobre 2. Cancela a parte real, fica só com a parte imaginária. Fica menos o dobro, né? O dobro de 3 sobre 2 dá menos 3J. Então, igual aqui a menos 3J do lado direito. Esse 2 e esse J passam dividindo, fica C igual a, olha só, fazer lá em cima. C igual a menos 3J dividido por 2J. Menos 3 sobre 2. O J também cancela. Tá vendo? Então você também resolve o C e o D, mesmo que sejam raízes complexas, também resolve da mesma forma. Só que você vai trabalhar com números complexos, mas vai ser um trabalho bem suave, né? Não vai fazer conta com números complexos propriamente. Tá? Vamos anotar então menos 3 sobre 2 no lugar do C. E tá terminado aí. A nossa fração parcial foi resolvida. A gente já sabe tudo sobre a fração equivalente da original. Então, como é que ficou aí a nossa expressão? Fica 3, ou melhor, fica A sobre x menos 1, mais B sobre x mais 1, mais C, x mais D. Cx mais D. Nesse caso, é menos 3 sobre 2x, menos 5 sobre 2. Se eu colocar o menos lá na frente, fica 3x menos 5, tudo isso sobre 2 aqui, né? Então, fica menos 3x menos 5. O menos foi em parênteses, né? 3x mais 5. Tudo isso dividido por 2x² mais 1. Tá? E aí, termina as frações parciais. Você pode até comprovar, se você somar todo esse lado direito, vai simplificar, vai fazer conta, vai dar exatamente a expressão que está do lado esquerdo. Ela parece ser pior, né? Porque aqui são 3 parcelas, lá só tinha uma, bem simples. Agora viraram parece que um monte de termos, parece que tem mais termos aqui, né? De fato tem mais termos. Mas significam a mesma quantidade, né? Isso que é legal. Se x vale 1, x vale 10, x vale 80, o resultado esquerdo é o mesmo que o resultado à direita. Foi exatamente isso que a gente estudou em expressões algébricas, né? Tá? O bom aqui é que o objetivo é resolver a integral de 3x mais 5 sobre x² menos 1. Resolver essa integral é difícil sem frações parciais. É um polinômio dividido por outro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou colocar aqui a mesma integral que 2 sobre x menos 1, menos a integral de 1 sobre 2x mais 1, menos a integral de 3x mais 5 sobre 2x² mais 1. Pronto, 3 integrais mais fáceis. Esse 2 sai da integral, fica ln de x menos 1, menos 1 sobre 2, esse dividido por 2 sai aqui, né? 1 sobre 2, ln de x mais 1, menos essa integral. Essa integral ela tem uma sutileza ainda, tá? Olha só, eu vou fazer um foco nela aqui, vou abrir mais uma página, só para o cálculo dela aqui, que é essa integral de 3x mais 5 aí, sobre 2x² mais 1. Então, integral 3x mais 5, 2x² mais 1. Isso já é revisão um pouquinho da resolução de integrais, né? Mas essa integral vai dar o quê? Primeiro, esse 2 dividido aqui sai. Fica 3x mais 5 sobre x² mais 1. Esse x² mais 1, ele está dividindo a primeira parcela e dividindo a segunda. Então, fica 3x dividido por x² mais 1, uma integral, mais o 5 dividido por x² mais 1, a outra integral. Tá? E esse 1 meio lá na frente, né? 1 sobre 2. Essa primeira integral, o 3 sai, fica 1 sobre 2 do ln de x² mais 1, uma integral conhecida lá do início, tá? 1 sobre 2x² mais 1, mais o 5 sai da integral, fica x² mais 1 sem o número em cima, 1 sobre x² mais 1, é o arco tangente. Arco tangente de x. Tá? Isso tudo mais c, né? Mais c aqui no final para concluir mesmo essa integral. Então, essa integral foi a terceira, né? Desse aqui. Então, ficou mais... Vamos resgatar o resultado?
Ficou 3 meios, mais esse meio, então fica 3 sobre 4 vezes esse ln, e 5 sobre 2 vezes o arco tangente. Então fica mais 3 sobre 4 ln de x² mais 1, mais 5 sobre 2 arco tangente de x mais c. Está resolvida a integral por frações parciais. Então, um método bem estratégico, bem interessante, né? Dá bastante trabalho porque envolve um monte da teoria das expressões algébricas. Então, corre lá, assiste aquelas aulas novamente, porque é muito importante para agora, tá? E aí a gente encerra a aula aqui com exercícios sugeridos para vocês, olha só. 2 integrais, tem mais, tá? 2 integrais aqui parecem bem cabulosas. Vejam que são frações próprias, o grau embaixo é maior do que o grau de cima, então não precisa fazer nada, já pode começar a se preocupar com quem está embaixo. Ó. Já vou ajudar, ó. X, fatorei o x, ficou x vezes x² mais 4. Tá pronto, tá fatorado. x² mais 4 raízes complexas. x² mais 4 igual a 0, fica x igual a mais ou menos 2i. Então, onde era i antes, agora vai ser 2i. Todo cálculo parecido vai dar duas frações, a sobre x mais bx mais c sobre x² mais 4. Determinar a, b e c. Aqui também, no segundo, nós temos um x para fatorar, né? E aqui nós temos uma raiz dupla, ó, x mais 1 ao quadrado aqui. Está fatorado, então vai ficar a sobre x mais b sobre x mais 1 mais c sobre x mais 1 ao quadrado. Raiz dupla, é isso que a gente faz, né? Determinar a, b e c. Tá? Uma boa tarefa nesses primeiros contatos, pessoal, para quem está começando a resolver integral por fração parcial, é calcular a, b, c e comprovar se essa expressão, somar ela para voltar para a original, para ver se realmente está certinho. É uma atividade que a gente faz 1 a 2 vezes na vida, né? Para você entender bem esse método. Eu sugiro que você faça isso para esses dois casos. Eu acho que é interessante, você vai perceber que todo esse trabalho, você foi para depois voltar, mas ele é válido nesse começo aí, nesse começo de aprendizagem. E aí mais uma série de problemas aqui, mais 7 integrais para resolver. Temos um caso apenas de fração imprópria, que é o 6, que é divida antes. Então você vai fazer primeiro a divisão desses dois polinômios. Então vai usar a técnica de divisão de polinômios para ver quem é a parte inteira, vai separar a parte inteira e vai sobrar uma fração própria, que aí entra de novo nesses métodos que a gente estudou. Outra particularidade é o número 1. O número 1 já está fatorado, é só correr atrás da fração parcial para depois resolver a integral. Tá? A resolução dessas integrais vai sair numa próxima aula, né? E aí espero que vocês resolvam, quebrem a cabeça com essas integrais. Gente, a aula de hoje é isso. Vejo vocês nas próximas. Tirem suas dúvidas. Até lá!